Agora dessa última fase, nós começamos pela boca, já deu uma secada aqui com o liquid, então nós voltamos para cá de novo. Aí o mesmo exercício, dou uma afastada, agora já vou ver, vou ter um outro olhar, e vou conseguir perceber bem os detalhes. Provavelmente depois de já ter trabalhado mais na pintura, já estou com o olhar mais aguçado. E aqui na paleta também, nas cores principais, digamos assim, meu Terra de Siena também acabou. Aí eu pego um pouquinho dele, só um pouquinho aqui do ocre. E um pouco de branco. Aqui ele ficou um pouco mais escuro. Aí toma cuidado aqui para não misturar com as outras cores, que às vezes acaba acontecendo. Aí ok. Pega um pouco mais de branco. Cheguei no tom bem próximo. Então você percebe que basicamente o tom de pele é o Terra de Siena, que é esse marrom avermelhado. Você tem desse tom com o amarelo ocre, o preto e o branco, você tem uma paleta para uma pintura, basicamente. E mesmo se você não tiver o azul, o cinza substitui o azul com uma cor fria. Então você não necessariamente precisa do azul, porque os antigos mestres não utilizavam o azul. E você pintando com um tom acinzentado, principalmente para homens, que tem essa região de barba, bigode, um pouco mais rala, digamos assim, com o cinza você tem a impressão de que é um tom azul. É uma cor fria do lado da cor quente, dá uma impressão que é azul, mas é o cinza. Quando você pega pintores como Frans Hals, o próprio Rembrandt, que utilizavam essa paleta limitada, e Anders Zorn, que foi quem introduziu essa paleta, você percebe que não existe o azul, mas quando você vê o cinza aparece com esse tom. Então, até se você quiser eliminar da paleta o azul, para esse conceito de paleta limitada você pode. Então vamos retomar aqui na boca. Esse cantinho aqui foi de onde nós paramos. Aqui eu vou secar o pincel para sentir como tá esse último preto, que foi onde eu mexi aqui, que eu quero estender um pouquinho mais aqui, ó. Esse cantinho. Aqui ele tá como se fosse uma bolinha aqui, eu quero dar uma estendida. Porque aí depois eu consigo ir com os tons de pele, uns marrons intermediários, dar uma suavizada. Ó, então o preto tá aqui ainda, molhado. Esse cantinho da boca, quando eu olho bem, eu percebo que é como se fosse o final. Como se ele fosse uma reta e depois ele dá uma leve caída bem no cantinho da boca. Então é aquela questão da percepção. Você olhar bem, ver aonde está a sombra. Aí em cima aqui tem um pouquinho de sombra, embaixo tem um pouquinho de luz. Então isso me dá um norte. E até dá para eu olhar no mesmo nível aqui a referência e a pintura. Vou observando com calma. E aí eu vou corrigindo. E aí um outro ponto que eu percebi agora é que essa parte inferior do lábio eu preciso subir um pouco aqui, ó. Às vezes, como eu estou um pouquinho acima do nível da pintura, eu não consigo ter a percepção, mas quando eu chego no nível da referência e da pintura, eu consigo perceber. Por isso que a observação é muito importante. A percepção, na realidade, é mais importante do que o próprio ato de pintar, porque a percepção
que vai te dar a condição de corrigir, de perceber onde estão os erros, e aí você vai refinando. Tanto o desenho quanto os valores, claro e escuro. E aí, começando a estudar esses pintores e as técnicas, eu comecei a buscar algo um pouco mais moderno, e aí eu descobri esse ilustrador americano muito conhecido, Norman Rockwell. Essa primeira camada de underpainting, vou usar o mesmo método dos antigos mestres, que é dar uma... Essa underpainting eles chamam de queimar também. Aqui nessa mistura, por exemplo, eu percebi que a cor está muito saturada.